Tudo sobre a perigosa viagem de Pepe Escobar para o Iêmen em tempo de guerra. Isso mesmo, pessoal. E eu já peço que você deixe o seu comentário dizendo a cidade de onde você está acompanhando o vídeo, se esse assunto lhe interessa. Porque aqui é o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo, onde a gente dá notícias que a mídia não dá sobre conflitos internacionais. E ah, um dos assuntos aí mais escondidos pela mídia brasileira também é a guerra do Iêmen contra Israel, de Israel contra o Iêmen. E dessa vez vamos falar aqui de um intelectual bastante renomado da geopolítica, que é o jornalista Pepe Escobar, e sua perigosa viagem através do Iêmen. Eu vou explicar por que tão perigosa foi essa viagem, porque muita gente tem se falado sobre isso. Muita gente criticava o Pepe Escobar, né, que ele fala que já fui no Iraque, já fui o quê? Muita gente até eh, insinuava, né, de forma maldosa, que todas essas histórias do Pepe eram mentiras, né? Mas agora ele voltou lá, ele voltou não, ele foi até de verdade um país em tempo de guerra, um país, lembrando, que estava sendo bombardeado, tá, pessoal? Tirando a Palestina, o local que mais está sendo bombardeado hoje é o Iêmen, pelo Estado de Israel, tá? Então é um local perigosíssimo. E agora a gente vai ver o que aconteceu lá. Eu vou explicar com mais detalhes por que é perigosíssimo isso que ele fez, essa viagem. Mas não esqueça de deixar um comentário, porque isso ajuda o YouTube a mostrar mais meus vídeos para você. Iêmen em tempos de guerra, da perspectiva de um analista político. Isso aqui eu encontrei fiz uma pesquisa aqui, encontrei isso aqui no site Almayadin em espanhol, tá? O site Almayadin também tem uma versão em espanhola. O analista geopolítico Pepe Escobar visitou o Iêmen com um pequeno grupo de estrangeiros que participavam de uma conferência internacional sobre a Palestina. Qual foi a sua experiência em um contexto marcado pela retomada de agressão americana e israelense? Aqui é uma entrevista com ele, né? E aqui, pessoal, isso aqui é nada mais nada menos que o Yahya Sarri, tá? É ele que relata esses vídeos, né? Geralmente eu boto ele na capa, ele que relata esses ataques, essas operações do Iêmen contra o Estado de Israel e também contra navios que vão para Israel no mar Mediterrâneo e até contra o porta-aviões norte-americano, quando o porta-aviões estava lá no Mar Vermelho. E aqui nós vemos ele se encontrando com o Yahya Sarri. Pessoal, esse Yahya Sarri, ele está jurado de morte, pessoal, pelo Estado de Israel. O Estado de Israel quer fazer de tudo para matar ele. Eduardo, mas ele é só um porta-voz, ok, mas o Estado de Israel já deixou ele na lista negra para matá-lo, né? Que é uma forma, Israel adora fazer isso. A gente viu o que eles fizeram no Irã, né? Ah, adora fazer isso para. É uma forma de propaganda também, né? De seu sucesso perante seu público. Então, matar um porta-voz geraria uma. Geraria uma história, um impacto mundial, né, nas notícias. E passaria ali a impressão de que o Estado de Israel está vencendo a guerra, mesmo que fosse só, mesmo que a morte de um porta-voz não fosse tão não mudasse nada, né, no rumo da guerra. Isso serve como uma ótima propaganda de guerra, tá? E também lembrando que Israel alega ter eliminado, assassinado o porta-voz do Grupo H. Então, tu pode ver que já também foca em matar porta-vozes. Então, o que ele está fazendo aqui, e lembrando, nesse momento que ele foi lá, o M estava sendo bombardeado. Então, ele correu risco com esse simples aperto de mão aí. Ele poderia ter sido um dos alvos. Você pode ter certeza que Israel não se preocuparia em matar um jornalista, né? Já matou vários jornalistas lá, centenas de jornalistas na faixa de Gaza. Então, matar um jornalista para Israel não seria nada. Então, Israel poderia ter disparado uma bomba se soubesse a localização do Yahya Sarri neste momento, tá? Então, vamos aqui para a gente entender o que está acontecendo. Aqui, vamos de novo à pergunta, né? Qual foi a sua experiência em um contexto marcado pela retomada da agressão americana e israelense? A única maneira que resta para a oligarquia financeira globalizada saquear a riqueza do Iêmen e destruí-la, refletiu o analista geopolítico Pepe Escobar, após visitar o território árabe com parte de uma delegação estrangeira
que participava de uma conferência internacional sobre a Palestina. Este pequeno grupo de 12 pessoas, tanto orientais quanto ocidentais, rompeu o bloqueio ocidental árabe ao Iêmen, com sua participação física em reunião em Saná. Eles foram como anfitriões, observaram o primeiro grupo de estrangeiros a visitar o país em anos. Sob uma meticulosa operação de segurança, a delegação, que incluiu o ex-primeiro-ministro iraquiano Abdul Mahdi e o neto de Nelson Mandela, Mandra, foi transportada em um comboio da capital do Iêmen por uma província de Saada, no noroeste. Olha que legal, o neto de Nelson Mandela, bem simbólico, né? A presença do neto de Nelson Mandela ali. Um dos grandes líderes ali o mais famoso líder ali da África do Sul, né? Da luta contra o apartheid na África do Sul. Não foi coincidência. O dia anterior, 25 de março, marcou o 10º aniversário do primeiro ataque ao Iêmen pela proverbial coalizão dos dispostos, árabes de diversas origens, exceto Omã, liderada pela Arábia Saudita e com a Casa Branca de Obama Biden em segundo plano, disse ele, sobre as medidas de segurança. Lembrando que o Biden ele era vice do Obama, tá, pessoal? Vamos lembrar isso. O vice do Obama era o Biden. Após alguns dias de imersão no Iêmen, Escobar também passou a entender seu sistema de governo. Em Saada, um especialista em inteligência me disse sem rodeios que a verdadeira estrutura de poder está aqui, não em Saná. Uma referência direta ao líder dos Ansar Allah, Abdul Malik al-Houthi, que Iêmen em tempos de guerra, na perspectiva de analista geopolítico. Tá aí, né? Alguns de nós, de fato, esperávamos o impossível, um encontro presencial com o líder al-Houthi, que reside na província de Saada, mas isso representaria um risco de segurança inimaginável, já que ele é agora o principal alvo do CENTCOM, Comando Central dos Estados Unidos para a decapitação em toda a Ásia Central, confessou. Lembrando, ele não se encontrou com o líder dos Houthis, mas se encontrou com esse porta-voz que também é alvo de Israel, tá, pessoal? O professor Abdulaziz Saleh bin Rabtur, membro do Alto Conselho Político, resumiu para o grupo de estrangeiros que o poder do movimento Ansar Allah reside em 3 fatores: liderança, orientação, mobilização popular e resiliência derivada da história. O Iêmen é a origem de todos os árabes, argumentou Escobar, observando precisamente que seu poder intrínseco é uma tremenda ameaça ao turbocapitalismo configurado como pilhagem SA. Não é de se admirar que a guerra em curso, que já dura 10 anos, tenha incluído uma ladainha de bandidos taquifis mobilizados, mercenários, governos interinos corruptos e uma vergonhosa coalizão apoiada pela ONU, criada para bombardear e submeter os iemenitas à fome, continuou ele. Escobar sustentou que Donald Trump 2.0 representa uma conclusão lógica para o processo de eliminação do Iêmen. Nas palavras do próprio pacificador, ele citou o magnata republicano: esses bárbaros serão aniquilados. Agora, com a contribuição direta do Pentágono para a paz por meio da força, como revelado pela sórdida saga Signal, ele lançou uma guerra contra o Ansar Allah e o Iêmen para enviar uma mensagem, escreveu ele, referindo-se à nova agressão dos Estados Unidos. Seja lá o que for que os vários malucos que trocam mensagens sobre bombardear o Iêmen em um bate-papo do Signal, cheio de backdoors da CIA, inventem, o Iêmen não vai quebrar, afirmou ele. Ele também acrescentou que o Pentágono está definitivamente empenhado em infligir um inferno de cima no Iêmen ao longo prazo. Somente na noite de domingo, prédios civis em Saná foram bombardeados nada menos que 13 vezes. Embora os membros do Alto Conselho Político estejam proibidos de revelar segredos militares, especialmente a estrangeiros, o especialista confessou que um alto governador provincial lhe confirmou que haverá surpresas em resposta a esses ataques. O líder Abdul Malik al-Houthi anunciou no X que há uma surpresa iminente em relação ao desenvolvimento das capacidades militares do Iêmen que pode surpreender os Estados Unidos. Ela poderá ser revelada após seu uso, pois as ações precederão as palavras, acrescentou. Com parte das suas experiências no Iêmen, o analista político também relatou um encontro arriscado entre o grupo e o porta-voz das Forças Armadas, brigadeiro-general Yahya Sarri, em um conhecido hotel no centro de Saná. Yahya Sarri apertou nossas mãos.
fez um breve discurso e deixou claro seu ponto. No Iêmen, decidimos tomar essa posição em apoio e solidariedade aos palestinos por causa de nossas responsabilidades morais e religiosas, lembrou ele. Apesar da firme posição do Iêmen em apoio à Palestina, o analista geopolítico indicou que ninguém espera que a equipe política de Trump 2.0 entenda os dois principais imperativos do clube da luta árabe. Regra número 1, não mexa com o Iêmen. Regra número 2, não mexa com o Iêmen. Eu adorei isso aqui, tá? E aqui não tá aqui, infelizmente não tá o vídeo aqui, pessoal, mas o Atushi, ele, no 247, ele mostrou um discurso do Pepe Escobar para aquela multidão de milhares de pessoas que se reúnem em manifestações no Iêmen. Ele chegou a fazer um pequeno discurso ali, né? Traduzido para o árabe ali, para aquela população. É muito interessante. Eu não sei se está aqui no 247, vamos dar uma olhada aqui, que também vou ler aqui, ó. Parte 2 de minha fascinante viagem ao Iêmen. O Ansarallah não irá recuar, encarando de frente o Império no Mar Vermelho. Ó, lembrando, isso aqui foi publicado 4 de abril, tá, pessoal? Ó, 4 de abril. Olha quantos ataques vieram depois disso aqui que ele falou, mostrando que o Iêmen não vai recuar mesmo. Propaganda bestada aqui. Não é de se admirar que o Império Romano o chamasse de Arábia Félix. Não, são 3 de... Não, acho que Arábia Félix, acho que ele quis dizer Fênix, né? São 3 da tarde na praça de Al-Sabin, no bairro de Hadá, em Saná, na sexta-feira, 28 de março, dia de Al-Quds, no Ramadã, apenas 2 dias antes do Eid al-Fikr, o fim do mês de jejum, e a multidão de mais de 1 milhão de iemenitas se espalha até o horizonte, brandamente cercado por montanhas nuas à distância, e com a grandiosa mesquita Al-Saleh enquadrando no primeiro plano. O peregrino estrangeiro sobe até um pequeno palco e, após todas as suas peregrinações por todo o mundo e pelas terras do Islã, ele sabe que, por um fugaz momento, ele tem que agradecer à multidão e a toda a nação, por ser tão nobre, tão correta, tão destemida, e por seus habitantes serem portadores de tanta clareza e propósito moral. Eles devem saber que toda a maioria global instintamente os entende e os apoia. Não se trata apenas de apoio à Palestina, que eles há 17 meses vêm ininterruptamente demonstrando nesta mesma vasta praça, como mostrado em toda a mídia social global, mas principalmente da força interna da Arábia Félix. A Palestina livre rima e ecoa eternamente com a liberdade do Iêmen. Eles podem ser heróis não apenas por um dia, como Bowie, o camaleão ocidental os imortalizou. Eles serão heróis para toda a posteridade. Uma imersão de uma semana no Iêmen profundo é impossível de ser traduzida em meras palavras. Tive o privilégio de participar de um pequeno grupo do Ocidente e Oriente, que de fato rompeu o bloqueio do Iêmen, como nossos gentis anfitriões não se cansaram de nos fazer lembrar. Originalmente fomos convidados para participar de uma ampla conferência sobre a Palestina intitulada Vocês Não Estão Sós. O que nos atinge como raio logo de partida é a ilimitada generosidade iemenita e o seu charme, ao mesmo tempo aristocrático e afável. Eles são a epítome do chique, e não apenas em termos de vestuário, mas também espiritualmente. Praticamente todas as noites desta última semana, tentei transmitir essa mágica em diversos podcasts, como este. Tanto tratando das conversas com acadêmicos e diplomatas de primeira linha e com membros do primeiro escalão do Alto Conselho Político, o maior prazer propiciado pelo Iêmen são as famosas trocas de pessoa a pessoa, ao estilo de Xi Jinping, particularmente à noite, nos fascinantes souks de Saada, no noroeste, na cidade velha de Saná. Essa é a verdadeira alma da Arábia. Seus segredos, perfumando o ar com incenso que um purificador vestido de branco espalha por toda a mesquita de Al-Kabi, na cidade velha. Homens cegos agachados na entrada da mesquita mascam o cat, absorvidos em meditação. Essa mágica é o que o próprio Alá descreve no livro sagrado, em vários versos e capítulos, generosidade concedida unicamente aos iemenitas. A luta contra uma
coalizão de vassalos dispostos. Em meio a uma cornucópia de reuniões e xícaras do melhor café do planeta, há um comboio de SUVs camuflados cortando a paisagem crua que se estende de Sanaa a Saada. As incessantes promessas de solidariedade à Palestina, os episódios de covardes bombardeios do CENTCOM, de diversos prédios civis e residenciais, a um hospital do câncer em construção em Saada. Logo fica claro que o IEM está lutando mais um capítulo letal, agora contra o CENTCOM liderado pelo Trump 2.0, daquilo que é uma guerra que já dura 10 anos, iniciada em 26 de março de 2015. Essa foi a primeira guerra em toda a história, como afirmou o magistral Unterhead, de autoria do professor Dr. Abdulaziz Salih bin Abtur, que teve a honra de conhecer Saada, na qual todos os países árabes ricos, com exceção de Omã, postaram-se sob a égide do mais poderoso dos países imperialistas, em uma colisão profana contra o país mais pobre da Península Arábica. Uma típica coalizão de vassalos, liderada pela Arábia Saudita e por algum tempo também pelos Emirados Árabes Unidos, com a gangue estadunidense de Obama-Biden, liderando pela retaguarda e fornecendo armamentos juntamente com os britânicos. Não apenas bombardeou indiscriminadamente o Iêmen, mas também impôs um bloqueio devastador no ar, mar e terra, impedindo a chegada de medicamentos, combustíveis e alimentos, provocando o deslocamento de pelo menos 2,4 milhões de pessoas e uma epidemia de cólera. Não é de se admirar que os arrivistas wahhabitas da Arábia Saudita, como seu espalhafatoso mau gosto, abominem o Iêmen. Guerra ao Iêmen por praticamente décadas, como o professor Bin Habibur afirmou em nossa reunião, vem sendo a principal arma do golpe perpetrado por uma família e planejado pelo Império Britânico na década de 1920, a fim de extrair a riqueza da Arábia. É óbvio que ninguém do agora fraturado Ocidente coletivo se lembra de que, mais tarde, o Iêmen se tornou a guerra do príncipe herdeiro da Arábia Saudita. A existência de seu regime, agora o queridinho do Trump 2.0, foi desde o início condicionada à vitória nessa guerra, até que MBS foi forçado a se dar conta de que isso seria impossível. Só em 2017, a guerra custou a ele mais de 300 bilhões. Ele tinha que aceitar um armistício, não a vitória, não contra esses heróis invencíveis. O desmemoriado e fraturado Ocidente coletivo também não se lembra que a Britannia Hulles de Waves foi forçada a render seu imaginário papel de dominatrix global aos americanos, depois de ter se mostrado incapaz de controlar a resistência extremamente feroz, onde mais seria? No sul do Iêmen, nos anos de 1960. Isso abriu caminho para a demência comandada pelos sauditas. Embora o padrão tenha permanecido o mesmo, os yemenitas simplesmente não irão entregar as fabulosas riquezas naturais de sua pátria para subsidiar o império do caos, mentiras e saques, com sua crônica necessidade de liquidez, de garantias para novas manipulações em dinheiro vivo, e principalmente com as commodities que existem sob o solo fértil do Iêmen. O que nos traz aos incessantes bombardeios hoje perpetrados pelo CENTCOM, destruindo prédios e infraestruturas civis, itálicos meus, de Sanaa e Saada, e ao porto de Hodeida, que não podemos visitar porque os bombardeios são quase que diários. Por mais que insistíssemos com nossos interlocutores que estavam preocupados com a fúria desencadeada pelo Império, eles invariavelmente respondiam com um sorriso: nós ganharemos. Essa afirmação pode vir tanto de Yahya Sarri, o porta-voz das Forças Armadas do Iêmen, que, desafiando riscos de segurança de todos os tipos, nos visitou em nosso hotel, ou de um bacaneríssimo botoqueiro de camelo no souk de Saada. Ainda outras maldades são lançadas contra o Iêmen pelos Emirados Árabes Unidos, parceria privilegiada do Trump 2.0 em assuntos do Golfo Pérsico, que tem primazia sobre os ativos petrolíferos e acesso a grande parte da supremamente estratégica costa sul do Iêmen, investindo pesadamente na colonização da ilha de Socotra. E há também os procuradores ocasionais não oficiais dos sauditas e dos Emirados Árabes, a Al-Qaeda, na Península Arábica, e o ISIS-Daesh, armas preferidas de algumas facções do Império do Caos, mentiras e saques. Então, o bom do Pepe Escobar é que ele não tem meias palavras, né? Ele diz claramente que o Ocidente apoia esses grupos T, né? Al-Qaeda e ISIS. Enquanto isso, o Ansar Allah não irá recuar. Encarando de frente o Império no Mar Vermelho,
Quando soldados dos Estados Unidos forem mortos no Mar Vermelho, o que eles dirão ao seu povo e suas famílias? Será que eles dirão que eles foram mortos pela libertação do seu país ou que eles foram mortos para proteger os sionistas? Tá aí, pessoal. Eu não falo essa palavra aqui por causa das políticas do YouTube, né? Mas é os sionistas mesmo. Pessoal, tá aí muito interessante, né? Essa ida do Pepe Escobar para o Iêmen, mostrando que ele realmente, né, vai nos locais de conflito, não é só que ele não só escreve sobre conflitos internacionais, ele vai em loco. Eu acho muito legal isso. Eu tive o prazer de participar de uma palestra dele, trocar algumas palavras com ele. Eu já falei isso em outro vídeo. Veja o vídeo que eu falei sobre Juba, o sniper de Bagdá. Eu vou deixar num card aqui, tá? É um vídeo que o Pepe Escobar fala, né, sobre o sniper que lutou contra os Estados Unidos no Iraque. Muito interessante. Se você não viu, veja que é um dos melhores artigos do Pepe Escobar. Eu leio e faço os comentários sobre o artigo. Bom, pessoal, tá aí. Esse é o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, deixe um comentário para que o próximo vídeo apareça para você. Toda vez que você deixa um comentário, é um sinal que você dá para o YouTube dizendo que gostou do canal e que quer ver os próximos vídeos. E é claro, se possível, doe qualquer quantia para o endereço do Pix que aparece na descrição, porque eu preciso de dinheiro agora. Nesse momento eu gastei muito dinheiro com o tratamento da minha cachorrinha. Se puder ajudar, o endereço do Pix vai estar na descrição, também porque esse canal não pode ser monetizado, né, devido aos assuntos sensíveis que a gente traz aqui. Até a próxima.